Cláudia. E ali, irmãos, aquela mulher morava na calçada da igreja, fazia sua casinha de papelão ali e colocava muitas das vezes suas roupas íntimas ali penduradas no gradil da igreja, pedia para a irmã zeladora deixar lavar as roupinhas dela, algumas roupas ali no tanque, e ficou 15 anos morando ali na porta da congregação. E o nosso irmão Pedro conta, irmãos, que ele era cooperador de jovem na Pompeia, e quando o Senhor levantou ele para ancião no Jardim das Bandeiras, ela já morava ali há muitos anos, e aquilo começou a perturbar muito ele, irmãos, a ponto de um dia ele falar: Senhor, eu vou colocar essa andarilha dentro de um carro e vou levá-la para bem longe, largar ela lá, e ela monta a casinha dela lá, mas nós não aguenta mais. Elas com aquele mau cheiro ali, aquela situação, 15 anos, chamava a polícia, ela punha a polícia para correr, ninguém tirava aquela mulher da porta da igreja, mas antes dele colocar a mão dele, ele sentiu de lá no braço, pediu conselho, e quando ele chegou nas frentes dos anciãos antigos ali, um dos companheiros dele contou a situação, o irmão ficou olhando dentro dos olhos do nosso irmão Pedrinho e fez uma pergunta para ele: você é Deus? Ele falou: não, irmão, eu não sou Deus. Ele falou: então aonde você quer colocar a tua mão? Aquela situação ali é uma situação espiritual. Se você colocar a tua mão sem a guia de Deus, do jeito que você levar ela embora, o nosso adversário manda 10 no lugar dela, e daí eu quero ver você tirar ela de lá. Ué, você não é um ancião, você não tem uma igreja para você tomar conta. Começa a conversar com o povo, se o povo está preocupado com ela naquele lugar, pede para o povo conversar com Deus na oração, e Deus tira ela de lá, mas você não. Irmãos, ele saiu dali do Brás com aquela resposta, e chegou com aquele Irmandade das Bandeiras e disse o que o irmão falou para ele, e a Irmandade começou a buscar o céu a respeito daquela situação. E um belo dia, nossa irmã zeladora, quando ela foi sair para buscar o seu pão de manhã, quando ela saiu lá fora, não estava mais a Cláudia lá, a calçada limpinha, a casinha dela não tinha nem papelão, não tinha nada. E ela falou: olha, acho que Deus já fez uma obra. Irmãos, e foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ninguém tinha notícia mais daquela Cláudia que morava na calçada. Mas, irmãos, um belo dia a Irmandade começou a chegar para eles, o ministério, e dizer: irmão, vocês têm notícia da Cláudia para nós? Ela falou: não sabemos mais da vida da Cláudia. Ô, irmão, a gente está preocupado com ela, a gente quer saber o que aconteceu com aquela mulher. E ele falou para aqueles irmãos ali, falou: mas vocês não estavam querendo que ela fosse embora, a gente queria que ela saísse daqui, e agora vocês começaram a perguntar a respeito do paradeiro dela. Falei: mas a gente quer saber se ela ficou enferma, se ela está no manicômio, se ela faleceu, se ela está no hospital, porque não é, ela sumiu de repente assim, alguma coisa aconteceu. Irmãos, e ali começou Deus mover o coração da Irmandade a respeito daquela alma. E um dia ele chegou para o diácono e falou: irmão, você tem uma missão para nós, procurar a Cláudia para a gente quer saber notícia da Cláudia, você é diácono, você tem acesso a um monte de lugar. Ele falou: tá bom, vamos ficar na comunhão, ver o que Deus prepara. Irmãos, ele fez umas ligações, nada de achar Cláudia, mas nos anos que ela morou, foram 15 anos na porta da igreja, eles tinham algumas informações dela, nome completo, RG, e o nosso irmão diácono levantou a informação e descobriu que ela tinha uns parentes na cidade de Campo Limpo Paulista. Irmãos, e quando eles chegaram junto com os companheiros na cidade, que eles bateram palma na porta daquela casa, irmãos, no corredor saiu uma serva de Deus lá de trás, e o irmão que estava junto com o diácono falou: pode saudar que é a irmã, eu tenho certeza que é nossa irmã em Cristo, ela está vindo, quando ela chegar no portão já saúda ela. O irmão falou: será? Falou: será? Não, irmão, tenho certeza. E quando aquela irmã veio se aproximando de longe, os irmãos: a paz de Deus, serva de Deus. Ela falou: amém. E quando ela chegou no portão, o irmão falou, se identificou, falou: eu sou diácono no Jardim das Bandeiras, e nós estamos procurando uma pessoa, uma mulher chamada Cláudia, assim falou o sobrenome. A irmã por acaso conhece ela? A irmã começou a chorar e disse: irmão, é minha filha, irmão, é minha filha. O irmão falou: faz muito tempo que a irmã não tem notícia dela. Falou: irmão, faz 15 anos que eu não sei nada da minha filha. O irmão falou: nossa, 15 anos, e até então ele não tinha falado, irmãos, nada sobre a Cláudia. Ele falou: mas conta para mim a respeito dela, o que aconteceu que ela saiu de casa?
Ela falou: irmão, por causa de uma decepção amorosa, a Cláudia estava noiva com casamento marcado, e dias antes dela casar, o noivo chegou dizendo que não amava mais ela, que não queria mais ela, irmão. E quando ele deu as costas, uma depressão profunda tomou a minha menina, e ela começou a ficar muito até atribulada, e um dia ela saiu de casa, irmão, e faz 15 anos que ela não volta. Daí o nosso irmão diácono falou: santo Deus, eu vou contar para o irmão o que acontece. A Cláudia virou um mandarine, irmão. Ela morou 15 anos na porta do Jardim das Bandeiras. E eu digo para a irmã que nós estamos agora abismados de saber essa situação. E a irmã falou: e tem mais um, irmão. Ela é batizada em Cristo. Ela já é batizada na graça. O irmão falou: Senhor, agora nós temos uma responsabilidade ainda maior de achar aquela alma, irmãos. E quando ele voltou para as bandeiras, ele conversou com o ministério passou para a querida irmandade a situação todinha, e falou: assim como nós oramos para ela sair daqui, agora nós vamos orar para Deus trazer a Cláudia de volta, e assim que ela aparecer, nós vamos ver o que caminho Deus toma na nossa vida. Irmãos, é uma obra de amor a respeito de uma alma, um resgate de uma alma, irmãos. E assim como um dia ela sumiu, pois chegou uns dias, irmão, a Cláudia apareceu, casinha dela montada, ela dormindo no meio das cobertinhas dela, e começaram a orar: Senhor, a Cláudia chegou, está de volta, e agora, Senhor, o que nós vamos fazer a respeito dela? Faz uma obra, irmãos. E começaram a orar bastante a aquele respeito. Mas um dia, irmãos, a nossa irmã da Obra da Piedade mais antiga ali das bandeiras, ela chamou o ministério para conversar e falou: irmãos, faz tempo que eu estou orando a respeito da Cláudia, desde o dia que ela voltou, e eu fui buscar, me consagrei muito a Deus, e fui buscar de Deus o que nós vamos fazer a respeito daquela alma. E o Senhor falou claro no meu coração que eu deveria fazer um enxoval de mulher para ela, completo, irmão, com roupa íntima, tudo para ela, então um sapatinho novo, tudo novinho, irmãos. E nós precisamos dar um banho nela. O dia que nós der um banho nela e nós colocar aquela roupa que Deus preparou para ela completa e colocar ela diante do espelho, irmãos, o Espírito vai embora na hora e o nome de Deus vai ser glorificado. Mas o irmão falou: irmão, mas como que nós vamos fazer isso? Ela não aceita ajuda de ninguém. Falou: irmão, nós não estamos orando, pede para a irmandade dobrar a oração, porque Deus vai me mostrar o dia e a hora que nós vamos fazer essa parte a respeito dela. Irmão, passou pouco tempo, um dia a nossa irmã da Piedade chegou em bastante comunhão na igreja, chamou o diácono, o ancião, falou: irmão, o dia é hoje, quando terminar o culto nosso, os irmãos dispensa a irmandade, fica só nós aqui. As companheiras da Piedade já estão preparando lá na casinha da zeladora o banho, e eu vou lá para a rua para conversar com ela em nome do Senhor Jesus. Falou: tá bom. Quando terminou o culto, a irmã da Piedade pegou aquela balinha de roupa, sentou lá no degrau da igreja e começou a chamar a Cláudia para conversar. E ela foi conversando, e ela mostrava as roupas para a Cláudia. Falou: olha, Cláudia, Deus está mandando te dar esse presente para você. Ela olhava e falou: irmã, mas é para mim tudo isso? Esse vestido bonito, limpinho, é para você? Irmã, mas é tudo meu, a irmã vai querer que eu compre? Não, é teu, Deus mandou te dar. Só que é o seguinte, nós vamos ter que fazer o seguinte: tá vendo a roupa que Deus preparou, toda cheirosinha, toda bonita? Não dá para nós vestir você do jeito que você se encontra. Cláudia, eu queria pedir no fundo do meu coração, eu posso cuidar de você nesta noite como se fosse a minha filha. Mas como assim, irmã? Eu quero cuidar de você, eu vou te dar um banho, vou te pentear, limpar você, deixar você a mais bonita de todas, e quando você estiver toda limpinha, você vai vestir essa roupa e você vai ver como você vai ficar tão bonita. Ela falou: ah, se é só um banho que eu preciso para ganhar, eu vou lá tomar esse banho. Irmão, a irmã pegou na mão dela, quando passou pelo corredor, Deus visitou os irmãos dentro do templo e dobraram o joelho e falou: Senhor, entra com elas lá dentro daquele banho agora e faz um milagre. Irmãos, começaram a cuidar daquela Cláudia, irmãos, limparam ela, pentearam o cabelo, tiraram toda aquela situação. E quando ela pôs aquela roupa completa, que se olhou no espelho, o Espírito foi embora na hora, irmãos. Ela esfregava o seu rostinho e dizia: Cláudia, Cláudia, você está tão bonita, você é tão linda, Cláudia. Irmãos, e Deus já havia conversado, os irmãos já haviam conversado com toda a querida irmandade,
que assim que Deus completasse aquele milagre, era para a Irmandade colocar um ponto final no passado da Cláudia. Eles iriam agregar ela de volta para a Irmandade, ela ia fazer comum no bandeira, ia tomar Santa Ceia com eles, até o dia de Deus completar uma obra, irmãos, e ali Deus completou tudo. Ela, naqueles mesmos dias, uma irmã que mora ali naquela região, ela falou: irmão, eu estou vendo o movimento que vocês estão buscando de Deus a respeito daquela alma. Eu vou dizer para os irmãos o que eu senti da parte de Deus. Se Deus completar a obra e libertar a Cláudia por completo, na noite da libertação ela não mora mais na rua, ela vai morar dentro do meu apartamento, tem um quarto já para ela vai trabalhar para mim, vou dar um salário para ela, e ela vai morar num lugar de honra. Mas eu preciso ver a obra, eu não vou agarrar a prova com a mão, não falou, tá bom. No dia da libertação ela já tinha lugar para morar, irmãos. Foi morar com a irmã no apartamento, fui trabalhar na casa da irmã, irmãos, e ali começou a tomar Santa Ceia na bandeira, congregar com aquela querida Irmandade. E um belo dia, irmãos, apareceu um irmão e começou a gostar da Cláudia, irmãos, e ali toda a Irmandade, irmãos, agarrou ela com muito amor e carinho, porque o amor é tudo nessa obra. O amor ele traz para nós, ele junta, ele manda a tribulação embora, ele faz milagre, irmãos. E ali aquele irmão, a Irmandade percebeu que aquele irmão estava gostando dela, e o nosso irmão Pedrinho falou: não, antes dele continuar essa situação, eu preciso ter uma conversa de homem para com ele, porque já pensou se ele começa a namorar com ela e depois ele desiste, e tudo aquilo que Deus fez, o adversário estraga tudo. E não, nós vamos conversar com ele. Chamou ele e falou: olha, você está gostando da Cláudia, a gente está vendo que você está interessado nela, mas o passado da Cláudia é esse, nós não quer brincadeira com ela é uma mulher de Deus, é nossa irmã, firme na graça, mas nós não quer brincadeira com ela. Ele falou: irmão, eu vou dizer por irmão, depois de toda essa nossa conversa, o que eu estava sentindo por ela agora se transformou num verdadeiro amor, irmão. Eu quero ela do meu lado pro resto da minha vida, é a mulher que eu quero dentro da minha casa. O irmão falou: então se você está falando com verdade, nós vamos assinar embaixo, pode continuar, que nós estamos junto com você, irmãos. Deus preparou o casamento da Cláudia com o servo de Deus, irmãos, e hoje ela mora na cidade do interior, já tem filhos e está firme servindo a Deus junto com aquela querida Irmandade. Eu senti da parte de Deus de contar essa obra nessa noite, irmãos, para nós entender o quanto nós amarmos uns aos outros é importante. Muitas das vezes tem uma alma longe por causa da prova, da luta, ele não está mais no nosso meio, mas se nós tiver um pouquinho de amor e carinho, irmãos, e nós for lá fazer uma visita guiado por Deus, Deus arranca aquela alma da onde ela estiver e coloca junto de nós, e o nome de Deus é glorificado mais uma vez. Eu agradeço a Deus por tudo, tenho congregado bastante, e da minha comum congregação do Celeste trago e levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.